Buenas, que tal? Hoje existe no Brasil uma discussão a respeito da diminuição ou retirada da faixa de fronteira. Mas tu sabe o que é uma faixa de fronteira, para que ela serve e por que existem essas propostas? Eu vou te explicar, mas antes eu vou te convidar para no dia 22 de agosto, às 16 horas, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na Praça Saldanha Marinho, em frente ao Teatro 13 de Maio, ir me encontrar, pois eu estarei lá com meu livro Para Provocar Pensamentos, e de lá nós já batemos um papo e tu já sai com teu livro assinado e um marca-páginas personalizado. Agora, voltando para o tema do vídeo, muitas pessoas acham que fronteira é a linha que divide um país do outro, o território de um país em relação ao território do outro país. Eu mesmo na escola aprendi que município tem limite, estado tem divisa e país tem fronteira. Mas na realidade, a linha que divide um país do outro é a linha divisória. E a fronteira, ela é um espaço, uma faixa de terra que começa na linha divisória e se estende para dentro do país. Cada país tem a sua de acordo com aquilo que considerou adequado estabelecer por lei. No Brasil, essa faixa é de 150 quilômetros. Então, o espaço que vai da linha divisória, ou seja, de onde o território brasileiro encosta o território do outro país, até 150 quilômetros para dentro do território brasileiro, é considerado fronteira. E essa faixa ela foi criada principalmente por questões de defesa nacional. A ideia é ter um espaço para, em caso de invasão, o país poder se preparar para se defender e repelir o ataque. Portanto, a ideia é que nessa região não existam, a princípio, infraestruturas de importância crítica e vitais para que elas não caiam nas mãos de um país invasor e sejam usadas contra o país defensor. Por isso, nessas propostas de alteração da faixa de fronteira se fala muito no impacto no desenvolvimento das regiões fronteiriças. Mas não é tudo tão simples assim. Não é que nenhuma estrutura crítica possa ser construída na região de fronteira. Na realidade, existe um conselho estatal que define, entre os projetos que vão ser construídos nessa fronteira, aqueles que se consideram ok, que podem ser feitos, que correm o menor risco de acabarem se tornando um problema. Se não fosse assim, se fosse de fato de forma tão rígida como se coloca, por exemplo, as usinas de Candiota não poderiam existir, nem tampouco os parques eólicos de Santana do Livramento e aqueles que estão sendo construídos na Ilha Negra e em Dom Pedrito, que são empreendimentos todos esses bilionários e críticos para o Brasil por conta do fornecimento de energia elétrica. Acontece que, nesses casos, por exemplo, quando esses projetos foram ser propostos, o Conselho de Defesa Nacional analisou-os e percebeu, bom, eles estão em uma região segura, a fronteira com o Uruguai não é uma fronteira perigosa para o Brasil, não existe risco de invasão, nem pelo Uruguai, nem por terceiros usando território uruguai, e, portanto, tudo bem, podem ir esses empreendimentos para lá, não existe impedimento. Já em outras fronteiras em que pode haver esse risco, aí sim, pode ser que esses projetos sejam barrados. Aí tu vai me dizer, Mirabô, mas 150 quilômetros é muita coisa, lá nos 150 quilômetros não tem nada de fronteira. Bom, a questão é que hoje em dia, com a tecnologia que se tem na área militar, um veículo de combate, ele se locomove entre 60 e 80 km por hora tranquilamente, o que significa que, em não havendo obstáculo, ele pode percorrer essa faixa em 2 horas, o que não é tanta coisa assim para uma situação de defesa. Mas se trata então só de defesa nacional? Não, com o tempo a faixa de fronteira acabou se transformando em um espaço também de cooperação, de trânsito, de troca de ideias, valores, culturas. E hoje a faixa de fronteira ela acabou servindo como base para o estabelecimento de várias políticas de cooperação, especialmente aqui falando do Sul, do âmbito do Mercosul. Existe um mecanismo, por exemplo, que se chama o cidadão fronteiriço. Esse mecanismo ele permite àquele que mora dentro da faixa de fronteira acessar serviços como saúde, educação do outro lado, no outro país, assim como também facilita o seu trânsito. E isso, para muitas pessoas, para quem vive na fronteira, ela pode ter importância vital para a construção do seu dia a dia, para a sua educação, para a sua vida profissional, e especialmente considerando áreas em que a presença estatal brasileira não alcança. Isso é a garantia de que aquelas pessoas possam ter um mínimo de vida digna. Eu vou pegar o exemplo da Serrilhada. A Serrilhada é um povoado que fica dividido ali entre Bagé e Dom Pedrito, na fronteira com o Uruguai, no departamento de Rivera. Eu gravei um vídeo sobre a Serrilhada um tempo atrás, eu vou deixar o link aqui na descrição no YouTube e no Facebook. E se tu tá olhando pelo TikTok e pelo Instagram, tu consegue encontrar no feed também. Esse povoado está praticamente isolado em relação à presença do Estado brasileiro, considerando que a estrada que leva até Bagé ou que leva até Dom Pedrito, que se fosse asfaltada poderia ser percorrida em um espaço de tempo de 20 a 30 minutos, hoje leva, por conta da sua situação,
de 2 horas a 2 horas e meia. E eu falo porque eu já fiz esse caminho. Além do mais, lá não tem escola, não tem posto de saúde, não tem delegacia de polícia, não tem sinal de telefone brasileiro e, inclusive, a água que é fornecida para as casas brasileiras é fornecida pelo Uruguai. Recentemente, é claro, os municípios da região fizeram uma parceria em que o Brasil instala os dutos para o fornecimento de água e a água é provida pelo Uruguai. Ou seja, essas pessoas dependem para estudar, para ter acesso ao serviço de saúde imediato, até para o serviço de polícia, elas dependem da instalação que existe já do lado uruguaio. E elas só podem acessar isso ou sendo também cidadãs uruguaias ou sendo cidadão fronteiriço. Isso significa, Mirabour, que caso acabe a faixa de fronteira, essas pessoas vão perder o acesso a esses serviços? Não necessariamente. Mas a eliminação ou modificação da base para aplicação desse mecanismo leva a todo um processo de renegociação demorado, custoso e que pode afetar a vida dessas pessoas que não têm outra opção porque o Estado brasileiro não está lá presente na vida delas. Conclusão que se tira desse vídeo, a meu ver, não existe razão para alteração na faixa de fronteira. 150 km não é muito território se pensar em situações de defesa nacional. Ela não impede o desenvolvimento das regiões abrangidas pela faixa de fronteira e, ao mesmo tempo, ela serve como base para que as pessoas que vivam nesse espaço possam construir suas vidas e acessar serviços que nem sempre são providas pelo Brasil. E tu, o que tu acha? Tem que manter a faixa de fronteira? Tem que alterar? Tem que eliminar ela? Deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo para mais pessoas participarem do debate, serva o teu mate e vem matear com relações internacionais.